Vamos queimar, irmão, como se fosse a última vez. Quando a gente trata todos os dias como se fossem os últimos, e toda a celebração como se fosse a última, a verdade é que um dia a gente acerta. Um dia eu vou me vestir pela última vez para pregar sobre Jesus. Um dia alguém aqui vai ouvir pela última vez sobre Jesus. Então, como eu não sei quando vai ser, eu quero que Ele me encontre cheio, queimando, com fome, com sede. Eu quero que Ele me encontre entregando tudo, para que quando eu chegar na glória, os céus possam dizer: esse amava a presença, ele deu tudo que tinha. Ele é um instrumento gasto nas mãos de Deus. Alguém comigo diga amém. Tem alguns momentos de oração que eu tenho uma imagem clara, e eu tenho feito essa oração. Se fizer sentido para alguém, você pode fazer essa oração também em algum momento. Eu tenho pedido: Deus, eu quero morrer como um instrumento gasto. Eu quero ter marcas de uso. Eu não quero ser aquele instrumento que de vez em quando era usado. Não, eu quero ser o instrumento preferido na tua mão. Alguém já viu um instrumento que é preferido? Talvez você, sei lá, você é médico, tem um bisturi que é o que você mais usa. Você que é mecânico, tem uma ferramenta que é a que você prefere. É a melhor marca, talvez nem seja a melhor marca, mas é a que você mais gosta. Tem aquela Bíblia que talvez não seja a mais bonita, ela é a mais gasta, amassada, mas quando você vai para o teu lugar secreto orar, é ela que você pega e leva. Tem pessoas aqui que tem mais de um carro, mas talvez o carro do ano não seja o que você mais gosta. É aquele clássico, era aquele carro que o teu pai gostava, é aquele carro que você tinha quando conheceu a tua namorada, que hoje se tornou a tua esposa. Sabe, eu tenho pedido: Deus, eu quero ser um instrumento gasto nas tuas mãos. Eu quero subir como um instrumento que tem muitas marcas de uso. Eu não quero chegar lá intocado, não. Eu quero chegar gasto e me deixar gastar. Mais alguém comigo aqui nessa noite? Mais alguém quer ser usado por Deus? Mais alguém quer ser usado por Deus nessa geração? Então levante as suas mãos e declare comigo. Diga: Pai, se o Senhor fizer algo na terra, não me deixe de fora. Diga: tudo que o Senhor vai realizar nos próximos anos conta com a minha vida e com a minha casa. Eu quero ser gasto e me deixar gastar, em nome de Jesus. Se você recebe isso, diga amém. O tema da mensagem de hoje é um dos temas centrais de muitas conferências, e é uma das coisas que a gente como brasileiro mais persegue. Mas eu quero trazer um entendimento básico do que de fato é avivamento. Então fala comigo: o Senhor é a fonte de todo avivamento. A gente tem mergulhado nessa série sobre as fontes que emanam de Deus. Eu queria te pedir para que você não se distraia, olhe para mim. Eu sei que tem gente que já está satisfeito com tudo que recebeu. Se a gente encerrasse aqui o culto, você já estava pleno, cheio da glória de Deus. Mas eu creio que ainda existe um vinho novo para o final da festa. Amém? Então não me deixe sozinho. Eu queria saber se tem algum carismático aqui nessa noite. Eu quero saber se tem algum voluntário apaixonado aqui nessa noite. Eu quero saber se tem algum avivalista aqui nessa noite. Aleluia! Então vamos junto até o final. O que é de fato o avivamento? Tem muitas coisas que permeiam o avivamento, mas não são de fato avivamento. Avivamento gera ajuntamento, mas nem todo ajuntamento é avivamento. Avivamento gera barulho, mas nem todo barulho é avivamento. Avivamento gera romper, mas nem todo romper é avivamento. Avivamento gera crescimento, mas nem todo crescimento é avivamento. Avivamento gera grandes feitos, mas nem todos os grandes feitos são uma expressão de avivamento. Às vezes o avivamento acontece de forma simples, num lugar inesperado. Foi assim com Atos 2 e não foi assim em Babel. Babel fala a respeito de uma torre edificada por homens, um projeto gigante, um lugar alto. Fala sobre um povo que tinha unidade, eles tinham uma visão extraordinária. Mas o que eles construíram não apontavam para Deus, por mais que estivesse na direção dos céus. Atos 2, pelo contrário, fala de um povo simples, num lugar simples, que estavam aguardando o cumprimento de uma promessa, até que de repente veio sobre eles um derramar do Espírito Santo, e todos que estavam na casa foram cheios do Espírito Santo de Deus. A gente precisa entender que nem sempre é de um lugar simples que vai vir um avivamento. A gente precisa entender que nem sempre um lugar grande ou lugares altos estão inabilitados para viver avivamento.
O avivamento não está ligado à geografia, classe social, não está ligado à raça, não está ligado a um bairro, não está ligado a uma denominação. Avivamento é quando o céu gera vida sobre algo que está morrendo na terra. Avivamento é quando alguém ou algo moribundo recebe uma nova chance. Avivamento é quando ossos ressequidos se tornam um exército. Avivamento é quando um povo improvável se torna parte de uma herança. Avivamento é quando gentios que não faziam parte desse comissionamento passam agora a ser abraçados por essa aliança, porque aqueles para quem Jesus veio não os reconheceram. Avivamento é quando algo inesperado na terra, algo que não faz sentido, algo que a medicina não explica, algo que a lógica não explica, acontece. Avivamento, irmão, é quando as realidades dos céus subjugam as realidades da terra. A terra diz: isso é tumor, você não vai viver. Mas os céus, quando dizem a última palavra sai da boca de Deus, é tempo de vida e não de morte, a terra precisa se dobrar aos céus. A gravidade diz para os pés de Pedro: a densidade da água pesa menos do que a do teu corpo, você vai afundar. Mas entre os pés de Pedro e a água há uma palavra de Jesus. Então ele caminha sobre a palavra, ele caminha sobre as águas, ele caminha sobre a matéria, ele caminha sobre a gravidade. Irmão, eu acho que a gente poderia falar por horas sobre quantas coisas foram contrariadas quando o homem caminha sobre a face das águas. As leis da física foram contrariadas, a lógica foi contrariada, o histórico foi contrariado, porque não havia precedente. Ele abre um precedente que é inédito. Nunca se viu um homem andando sobre as águas, agora você vê dois homens andando sobre elas. Assim como aqueles homens numa fornalha aquecida várias vezes mais, nunca se viu alguém naquela época ser lançada sobre uma fornalha ardente e sobreviver. Na verdade, era tão quente o lugar que Mesaque, Sadraque e Abidnego foram lançados, que a Bíblia diz que os soldados que foram lançar eles foram incinerados por conta da alta temperatura que estava naquele lugar. Mas eles saem daquele lugar sem cheiro de fuligem e sem serem tocados ou feridos pelo fogo. Avivamento fala sobre um fogo que consome o que é impuro, mas purifica o que é puro. Avivamento fala sobre algo que fere os que não são de Deus, mas que eleva os que são de Deus. Avivamento fala sobre testes que viram testemunhos. Vamos, alguém comigo aqui nessa noite. Eu não estou pregando para uma plateia, eu estou pregando para uma igreja. Eu não estou comunicando algo que eu penso, eu estou dizendo que a palavra de Deus diz. Alguém comigo aqui em nome de Jesus. Jesus. Avivamento é o que faz Lázaro vir para fora 4 dias depois do seu óbito ser constatado. Avivamento é o que faz Jesus voltar dos mortos 3 dias depois de todo o inferno celebrar a morte do Filho de Deus. Avivamento é o que faz as gotas de sangue de um Deus homem que transpira no jardim e os litros de sangue de um Deus homem que lava o madeiro não serem o final da história, mas serem só parte dela. Avivamento é o que faz um perseguidor que provavelmente testemunhou um primeiro mártir ser apedrejado enquanto a glória de Deus brilhava sobre a sua face, se tornar tempos depois um plantador de igreja que tem as maiores revelações dos evangelhos e da graça de Deus. Avivamento é quando a terra é confundida, é quando você foi encontrado, é quando a tua casa foi chamada, é quando seus filhos foram ungidos. Avivamento, irmão, é quando alguém que nunca se imaginou fazer parte da igreja de Jesus, agora em pleno domingo à noite está sentado numa igreja, ouvindo da palavra e bebendo de um vinho novo. É quando você que estava distante e que era inimigo de Deus por conta dos seus maus procedimentos e pensamentos, agora pelo glorioso sangue de Jesus foi reconciliado. Não é mais escravo, agora é filho. Não está mais cativo, agora é livre. Avivamento é quando os céus invadem a terra, porque quando os céus invadem a terra, algo vai acontecer. Vamos, alguém comigo nessa noite. Aleluia. Avivamento é o tema principal que a igreja de Jesus deveria perseguir logo em seguida do tema arrependimento. Primeiro pilar fundamental, primeiro passo de fé, primeiro nível: arrependei-vos. Arrependei-vos, o reino está próximo, é chegado o reino. O arrependimento me dá acesso ao avivamento. Não há avivamento sem arrependimento.
Você não vai ser cheio do Espírito Santo enquanto não tiver vergonha de quem você se tornou sem Deus. Você não vai ser cheio da glória de Deus enquanto não se envergonhar do teu passado, dos teus feitos sem Ele. É quando o homem passa a ter nojo de quem se tornou, que o oleiro agora quebra esse vaso e faz de novo para que ele possa se tornar quem Deus sempre quis que ele fosse. É quando o meu passado, os grandes feitos e o que eu fiz sozinho não tem mais graça, não tem mais glória, não tem mais vaidade, não tem mais nada que eu me glorie, senão no fato de ter sido encontrado no meio do caminho, ferido, roubado e quase morto. O amor me encontrou, o bom samaritano pagou a minha dívida, Ele derramou óleo sobre as minhas feridas, Ele derramou vinho novo sobre a minha cabeça. Eu fui encontrado, eu fui chamado, eu fui ungido, eu fui separado. Em Jesus eu fui eleito, estabelecido, e eu estou agora firmado numa rocha inabalável. Mesmo que as ondas sejam altas, mesmo que os ventos sejam fortes, mesmo que inimigos me cerquem, cada um deles vindo por um caminho diferente, por 7 caminhos eles fugirão. Mesmo que os dias sejam maus, confusos, mesmo que haja nesse tempo ideologias que tentam relativizar que homem é homem, mulher é mulher, Deus é Deus e fé é fé, eu sei que todas essas coisas permanecem inabaláveis. Homem e mulher os criou desde o jardim, e eu fui expulso, mas fui reconquistado. Eu fui removido, mas eu fui resgatado. Eu fui tirado de lá, mas foi colocado agora um jardim em mim. Na verdade, Ele me fez jardim. O Deus que me visitava no jardim, me visitava no tabernáculo, agora tabernaculou em mim. Ele foi interiorizado, Ele me cerca, mas Ele habita. Ele me guarda, mas Ele permanece. Então a gente precisa entender que avivamento não é um toque de Deus pontual para que você faça algo. Isso é a antiga aliança. Avivamento é quando você se torna morada do Espírito Santo, habitação, lugar onde Deus se move, lugar onde Deus habita. Deus decidiu habitar em você. Ele é tão grande a ponto de dar ordem às estrelas obedecerem a ordem que receberam, mas Ele se fez tão pequeno a ponto de caber em um homem como eu e como você. Que amor é esse? Não há na história. Você pode procurar no panteão dos deuses, você pode procurar em qualquer outra religião, na mitologia, não há um Deus relatado em nenhum tempo ou nenhuma outra cultura que tenha aberto mão da própria vida por aquilo que criou. Não há. Não há. Na mitologia grega, inclusive, tem alguns que assassinaram seus próprios filhos. O nosso Deus entregou por amor. Que amor é esse? O amor expresso em João 3,16, que fala de um Deus que te amou de tal maneira que abriu mão do único filho, mas não abriu mão de você. Abriu mão de um filho conhecido, glorioso, sem pecado e sem mácula, mas não abriu mão de mim, de você, marcados, sujos, perdidos. Avivamento, irmão, é voltar para o lugar de origem, como se o jardim nunca tivesse sido devastado, como se a relação nunca tivesse sido comprometida, como se não houvesse marcas na minha identidade, como se eu nunca tivesse saído desse lugar. Avivamento é como um pai que recebe o filho na porta da casa e trata esse filho como se nunca tivesse saído de lá. Avivamento é quando os céus não levam em consideração o teu passado, porque a partir de Jesus tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Avivamento é alguém que era escravo, estava imundo, foi feito filho, encontrado, redimido, e agora os céus não levam em consideração a multidão de pecados ou o que você fez, porque os céus não te chamam de quem você era, os céus te chamam do que você ainda vai se tornar. E é por isso, irmão, que avivamento depende de alguém que olha com os olhos de Deus, porque Deus não vê como o homem vê. O homem espera que alguém seja posicionado para reconhecer. Os céus já reconhecem antes de você se posicionar. Você é um avivalista, você é abençoado, você é filho, você é ungido, você é guardado, você é meu, minha propriedade, minha herança. Eu te comprei com preço de filho, com preço de sangue. Você é quem eu digo que é, você tem o que eu digo que tem, diz o Senhor. Você pode o que eu digo que pode, porque as minhas palavras liberam o teu destino. As minhas palavras constroem o teu futuro desejável. João 15, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Você nunca vai ver um chefe falando isso para nenhum funcionário, por mais próximo que seja. Igreja, olha para mim. Você nunca vai ver um diretor, um CEO, um dono, um presidente falando para o melhor funcionário
por melhor que seja a performance, me pede o que você quiser e eu te dou. Só um pai falaria isso para um filho. O nosso pai falou isso para nós. O teu pai falou isso para você. Eu só te peço uma coisa: permanece em mim e deixa as minhas palavras permanecerem em você, e você vai me pedir o que quiser e lhe será concedido. Por quê? Porque você e eu se tornaram uma coisa só. Você é meu e eu sou teu. Você me pertence e eu me entreguei por você. Você faz parte da minha igreja. Eu sou a cabeça, você é membro, faz parte de um corpo. Você é minha noiva aguardada, está sendo adornada, e haverá um dia em que eu voltarei para buscá-la. Apocalipse gera temor e medo para muitos, mas para a igreja deve gerar expectativa, porque o dia do retorno do Senhor fala a respeito de uma festa de casamento que vai se realizar. Há um noivo ciumento, há uma noiva adornada, há testemunhas, e não são qualquer tipo de testemunhas, são os anjos que viram a queda, a redenção e verão também a salvação consumada. São os anjos que estavam ao redor do trono e viram Lúcifer se ensoberbecer e ser lançado com um terço dos anjos dos céus. Os mesmos anjos que testemunharam quando nada havia, quando a terra era sem forma e vazia, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, quando tudo era breu, quando a luz de Deus se revela, quando os fundamentos da terra são estabelecidos, quando há separação de noite e dia. Esses anjos verão você e a sua casa adentrando numa morada preparada pelo Senhor para você, porque essa é a promessa de Deus. Jesus disse: se não fosse assim, eu não os teria dito. Eu volto, porque se eu não voltar ao Pai, o Espírito não virá sobre vós, e eu vou para preparar moradas, porque haverá um dia em que vocês estarão conosco na eternidade. O avivamento que acontece aqui precisa apontar para lá, senão não é avivamento. Avivamento não fala sobre uma operação sobrenatural de dons, porque isso passa. A cura que você recebe no teu corpo passa, porque o teu corpo vai passar. O câncer que é removido da tua matéria passa, porque daqui a algumas décadas não vai ter nem câncer nem corpo. Os milagres financeiros nos abençoam no tempo presente, mas esse tempo dura muito pouco. Eu tenho alguns amigos e ovelhas que trabalham no mercado financeiro, e eles trabalham em preço de longo prazo, 40 anos, 50 anos, 30 anos. Mas eu imagino para os céus a gente falar que longo prazo são 5 décadas, enquanto a gente negligencia uma vida na eternidade e um galardão eterno que dura para sempre. Tem gente conquistando patrimônios e fazendo coisas extraordinárias aos olhos dos homens, mas ainda são desconhecidos aos olhos de Deus. A maior glória que a gente pode ter, e de fato o avivamento ele passa por isso, e ele é estabelecido a partir desse princípio, é o entendimento de que o meu nome foi escrito no livro da vida. Há um livro chamado Livro da Vida, e se o meu nome foi escrito lá, isso é avivamento. Não há mais morte, condenação, não haverá ranger de dentes, não há mais perdição, porque eu fui encontrado. E meu pai, ele fez questão de no cartório dos céus colocar o nome dele como filiação do meu nome. Então eu não sou bastardo, eu não fui encontrado, não. Eu tenho um pai, e o pai fez questão de dizer que ele é o meu pai, que eu sou o seu filho. Então no livro da vida, o teu nome foi escrito como se numa certidão de nascimento, porque avivamento para muitos de nós é a ideia de que Deus vai nos ungir para operarmos de forma sobrenatural. Isso é só parte da história, mas nem é a parte mais importante dela, porque avivamento não é o céu te dar uma carteira de trabalho. Avivamento é quando os céus te concedem uma certidão de nascimento. Você nasceu de novo, nova natureza, novas vestes, novos sonhos, novos passos de fé, uma nova autoridade, uma nova unção para o novo tempo. Isso é avivamento. Avivamento é quando as realidades dos céus subjugam as realidades da terra. É quando Deus do impossível se revela em meio a impossibilidades. Avivamento não é quando algo muito difícil de acontecer acontece. Avivamento é quando algo impossível de acontecer acontece. Ser curado com remédio não é avivamento, é cura. Ser ajudado por amigos não é avivamento, é ajuda. Ser renovado depois de um descanso não é avivamento, é renovo. Mas está com uma sentença de morte eterna estabelecida sobre si, e essa sentença ser rasgada, e agora não mais escravo, mas se tornar filho, e ter uma herança justa estabelecida, e ter acesso, e ter governo,
e receber a chave do reino dos céus, e poder ligar e desligar, estabelecer e reivindicar, irmão, isso é avivamento. Poder colocar as mãos sobre a cabeça dos seus filhos e liberar destino sobre eles, isso é avivamento. Poder fazer parte da igreja de Jesus e servir ao corpo de Cristo, isso é avivamento. Porque antes da nova aliança a gente sequer poderia vê-lo, quem dirá tocá-lo. Agora a gente vê, toca, sente e ele habita em nós. Agora a gente o serve, e a gente tem liberdade na presença dele, porque ele está à procura de adoradores que o procuram e que o buscam e que o adoram em espírito e em verdade. Isso é avivamento. Quando os céus encontram na terra um povo com fome, algo vai acontecer. Quando os céus encontram na terra um povo com sede, algo vai acontecer. Alguém comigo aqui, diga amém. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, alguém pode reagir como se a sua vida dependesse disso nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Avivamento é entender que há uma mesa preparada para mim na presença dos meus inimigos e que tem pão e vinho nessa mesa. O pão é a palavra, e um povo que só tem pão acaba engasgado, porque chega uma hora que não desce. Você pode se tornar cético, religioso, ou até começar a ter vaidade a partir do quanto de teologia você carrega. Existe vinho nessa mesa, e se a gente só quiser beber do vinho, a gente pode, de um povo extravagante, se tornar menino na presença, porque a gente está tão bêbado dela e sem fundamentos, que a gente nem sabe mais o porquê faz o que faz, mas continua fazendo. Mas quando o banquete é completo e a mesa é uma mesa preparada por Deus, existe pão e vinho, existe palavra e mover, existe fundamento e poder do Espírito, existe raiz, mas também existe derramar em manto de Deus, existe fogo sobre os meus ossos, existe a alegria da salvação, mas também existe uma firme convicção e uma fé racional. Eu não sei que vai ficar tudo bem porque eu acho que vai ficar tudo bem. Eu sei que vai ficar tudo bem porque Deus não muda, a palavra dele não volta vazia. Se ele diz que vai acontecer no céu, já aconteceu. Ele diz que me ama e o amor dele é suficiente. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele diz que sabe quem eu sou, e ele saber quem eu sou é mais importante do que o que os homens dizem a respeito de quem eu sou, porque homens me conhecem há alguns anos, talvez alguns meses, mas há um Deus que me conhece antes do ventre da minha avó ser gerado. Há um Deus que me conhece antes do primeiro homem ser gerado, antes que o fôlego de vida encontrasse o pulmão de Adão. Já havia uma palavra estabelecida sobre você e sobre os seus, porque há um chamado sobre você que antecede a tua existência. Deus te viu quando nada existia, Deus te amou quando não havia nada de valor em você, e esse amor é avivamento. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia, aleluia. Avivamento é um pescador se tornar apóstolo. Avivamento é um perseguidor se tornar plantador de igreja. Avivamento é um cobrador de impostos se tornar discípulo. Avivamento é alguém como Zaqueu receber ao Senhor Jesus na sua casa. Avivamento é aquela mulher pega em adultério, ouvir da boca do seu Criador: os teus acusadores não estão mais aqui, vá e não peques mais. Avivamento é uma mulher com sede à beira de um poço encontrar a água da vida, e não só beber, mas se tornar fonte para que outros bebam. Do interior dela passou a brotar fontes de água. O testemunho dela tocou cidades. Avivamento é um homem endemoniado se tornar um apóstolo que pregou por uma Decápolis. Mais de 10 cidades ouviram testemunhos a partir da vida de um homem que se feria. Ele estava cativo, esse era o projeto do inferno para ele. Sabe, eu acho que um dos motivos pelos quais a gente ainda não está completamente envolvido com o projeto de Deus para nós é porque a gente ainda não conseguiu visualizar o projeto do inferno para nós. Se o Senhor permitisse que a gente pudesse ver por um minuto o que o inferno preparou para nós, a gente correria com tudo que a gente tem, enquanto a gente pode, com todas as nossas forças, para viver a plenitude da vontade de Deus. Mas a gente não tem noção. Os projetos do inferno para você são destruição e morte, porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Ele odeia a tua família, tua promessa, tua saúde, a tua casa. Ele odeia a tua vida, o teu futuro.
Ele não está preocupado com o teu passado, porque o teu passado foi perdoado. Ele está preocupado com o teu futuro, porque você ainda pode abortá-lo, abrir mão, desistir, desanimar. Quando eu olho para o projeto do inferno, para mim fica ainda mais impactante entender o projeto do céu para mim. O céu me separou, me ungiu, me elegeu, me guardou, me preparou, me estabeleceu. Ele me colocou em lugares altos, Ele me leva mansamente em águas tranquilas, Ele me leva em pastos verdejantes. A vara e o cajado do nosso bom pastor é suficiente, nos basta. Mesmo que a gente ande por vales de sombra e morte, mal nenhum a gente vai temer, porque o Senhor está conosco. Ele está no nosso meio, Ele está em nós. O Senhor sabe o que você precisa, porque só quem te fez completo sabe o que te falta. Quando te vê em cacos, o Senhor sabe o que você precisa, porque quando as luzes se apagam, Ele recolhe as suas lágrimas. O salmista diz que cada uma delas estão sendo recolhidas pelo Senhor no seu odre. Por acaso o Senhor se esqueceria delas? Irmão, as lágrimas que a gente derrama no nosso lugar secreto são como sementes de fé lançadas no reino de Deus, e toda vergonha que é lançada aos pés de Jesus gera uma recompensa pública. É como aquela viúva, o marido morreu, os filhos vão ser feitos escravos, mas quando os céus intervêm, agora não é mais esse o final da história. Há óleo descendo dos céus, agora há vasilhas sendo completamente preenchidas. A resposta de Deus, a provisão de Deus, a unção de Deus, a escape de Deus, porque não há nada, nenhuma falta, não há nada que venha contra você, que quando os céus operem não possa mudar essa realidade. O mar se abriu para o povo passar, isso é avivamento. Mas o mar também se fechou quando os inimigos do povo de Deus passaram, isso também é avivamento. Avivamento é quando Deus te abençoa, mas também é quando Ele amaldiçoa os que te amaldiçoam. Avivamento é o coração de Faraó fechado enquanto pragas submetem toda aquela nação ao pior momento da história deles até então. Avivamento é quando alguém que toca no povo de Deus conhece a fúria de um amor furioso, de um pai zeloso e de um noivo ciumento. Isso é avivamento. E essa dualidade que em alguns momentos parece até que elas se contrapõem, mas na verdade elas coexistem. É um Deus que é amor, mas também é fogo consumidor. É um Deus que Ele tem o seu Filho como nosso advogado intercessor, mas Ele também é o justo juiz. É um Deus que estabeleceu a história e estabeleceu os limites, e quando a gente passou deles, Ele nos redimiu, pagando o preço com a sua própria casa. Ele dá para um homem, mesmo sem ter participado de nada, acesso a tudo. Ele fala: você pode comer de tudo, você pode governar sobre tudo. Então cresçam e multipliquem-se, só não coma daquela árvore. E é uma das primeiras árvores consumidas pela criação, mesmo tendo todo tipo de árvore disponível pelo Criador. A serpente ilude, e essa ilusão que muitas vezes nos rouba desse lugar de avivamento, porque o inferno vai oferecer para você algo que em Jesus você já tem, talvez só não tenha percebido. Todos os dias, o próprio Deus, não alguém comissionado, não um anjo de alta patente, o próprio Criador descia na terra para se relacionar com a criação. Ao cair do dia, Deus visitava um jardim fechado, que Ele supriu e adornou. Quem era o paisagista? O grande eu sou. Quem era o designer? O grande eu sou. Quem foi o arquiteto? O grande eu sou. A mulher que saiu da costela do homem, quem fez a cirurgia? O grande eu sou. Quem estabeleceu a genética de Adão? O grande eu sou. Quem soprou sobre os pulmões dele fôlego de vida? Zoe, a própria vida de Deus. O grande eu sou. Então você imagina assim, grandes empreendimentos da terra nos deixam impactados. Imagina como era o jardim. Eu estava na Fazenda Boa Vista essa semana, eu falei: meu Deus, quantos detalhes. Se um condomínio bem feito por mãos humanas, bem capacitadas, já nos deixa embasbacados, imagina como era o jardim. O próprio Deus teceu, desenhou, estabeleceu, escolheu. Imagina as paletas de cor que tinha naquele lugar. Imagina os tipos de frutos que estavam disponíveis nesse lugar. A única coisa que nos foi estabelecida como impedimento era uma árvore. Por que Eva se seduz? Por que Adão cai? Não é porque era um fruto que gerou curiosidade, é porque o que foi apresentado para ele gerou tentação. E o que foi apresentado foi: se você comer desse fruto, você vai saber o que Deus sabe, você vai ser como Deus é. Que loucura. Eles já foram feitos imagem e semelhança do Criador.
A diferença é que Deus não queria revelar todo o seu conhecimento a partir de uma mordida, mas Ele queria revelar todo o seu conhecimento a partir de uma eternidade de relacionamento. Deus não quis compactar tudo em um encontro, Ele queria todos os dias, como em doses homeopáticas, revelar para a criação o quão grande Ele era e o que Ele tinha para eles. Mas a gente é apaixonado por atalhos, é por isso que uma das coisas que muitas vezes impede a gente viver avivamento é uma vida em busca de atalhos. A gente quer o caminho mais fácil, a gente quer o caminho mais rápido, mas avivamento fala a respeito de um caminho de Deus. Quais são os caminhos que eu preciso percorrer, pastor, para viver avivamento? Só há um, e Ele tem um nome, se chama Jesus, o caminho, verdade e a vida. E se não for por Ele, não iremos ao Pai, porque Ele é o único intercessor entre o Deus Pai e a sua criação. Há alguém comigo aqui, diga amém. Esse jardim que foi ferido, agora foi restabelecido. Como que eu acesso esse jardim, pastor? Quando você fecha os olhos no momento de adoração, como que a gente teve há meia hora atrás. Quando você fecha a porta do teu quarto e no teu lugar secreto, Deus te visita. Quando você não pode ter filhos, mas Deus te concede. Quando você não poderia estar de pé, mas Deus te cura. Nesse lugar a gente consegue experimentar um pouco desse jardim. E é por isso que a gente se sente tão bem, porque a nossa alma tem saudade de casa. Eu ouço algumas vezes, a gente tem momentos como esse, as pessoas mandam mensagem e falam: pastor, eu não queria ir embora. E eu falo: eu sei, é porque você foi gerado nesse lugar. A tua alma tem saudade de casa. A glória e a presença de Deus não são um lugar de destino apenas, são um lugar de origem. A gente só quer voltar para o lugar de onde a gente veio. A gente tem saudade de casa. A gente tem saudade de casa. Por que tantos homens ricos, milionários, têm gastado tanto para poder ter experiências simples com seus filhos? Tomar um café numa caneca de barro, poder comer um bolo, um fubá, sentar à mesa num lugar rústico. Não é que esse lugar seja melhor ou pior do que outros, mas para ele tem cheiro de origem. Você se sente voltando para o teu começo. Agora imagina você que é um ser espiritual. A tua casa não é esse lugar, não pode ter sido construída por homens, não pode ter sido comprada por ouro. A tua casa é o céu, a eternidade, o lugar onde Deus habita. É nesse lugar que você foi gerado. O avivamento é quando a gente volta para esse lugar. Avivamento é quando os céus invadem a terra. Avivamento é quando os meus pensamentos são levados cativos aos pensamentos de Deus. É quando imerso numa atmosfera de fé como essa, ouvindo uma palavra que flui da boca de Deus, eu não consigo pensar no boleto de segunda-feira, porque nada mais importa quando Ele enche a casa. Nada mais importa quando o pai chega na casa. É como filhos morrendo de saudade de um pai que viajava, ouvem do filho mais velho gritando: o pai chegou, o pai chegou, o pai chegou. Você larga tudo porque há saudade em você. O seu pai que estava longe agora está perto. A Bíblia diz que nós fomos feitos inimigos de Deus, mas pelo sacrifício físico de Jesus fomos reconciliados com Ele. Isso é avivamento. É o ministério da reconciliação. É como um filho que estava de mal com o pai receber perdão do pai e poder voltar para casa. É como alguém que estava brigado com a família poder ser recebido de novo e ser bem quisto na família. Aquela parábola do filho pródigo fala a respeito daquilo que eu e você vivemos, ou a respeito daquilo que alguns de nós ainda vão viver nessa noite quando a gente fizer o apelo por salvação. Fala sobre alguém que, tendo herança e tendo a liberdade de escolha, trilhou seus próprios caminhos, mas teve um problema fundamental: o pai não foi com ele para onde ele foi. Esse é o problema do filho pródigo. O pai fala: você quer a tua herança? Toma. Você quer partir? Vai. Havia provisão e liberdade, mas não havia presença do pai. Para o lugar que você vai, filho, eu não posso ir com você. A Bíblia diz que o que ele recebeu, ele perdeu. Ele chega a um ponto de desejar a comida dos porcos. E ele se lembra que na casa do pai, até os empregados comiam melhor do que ele estava comendo. Então ele volta, e ele volta com um discurso, tentando convencer o pai. E ele fala: bom, eu vou dizer, pai, eu pequei contra você e contra os céus. Eu pequei contra você e contra os céus. Mas quando o filho volta para casa, o pai não está nem aí para o discurso dele. O pai chora, segura o vestido e corre na presença dele, quebrando protocolos e indo contra a cultura da época, porque a única alegria do pai é saber que um filho que para ele parecia como morto estava voltando para casa.
E essa é a diferença fundamental entre evangelho e religião. A religião te exige, o evangelho te dá. A religião te fala, se lava e vem. O evangelho fala, vem do jeito que você está e eu lavo você. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. A religião fala, você precisa fazer para ter, você precisa pagar para acessar. O evangelho diz, já está pago. O amor pagou o preço no nosso lugar. Está consumado, tetelestai. Ele se entregou, ele sangrou, ele foi traído, ele foi vendido. E naquele madeiro a luz se recusou a brilhar, o dia se fez noite. Jesus morreu. A beleza do céu foi coberta de dor. As rochas se partiram, os mortos ressuscitaram, voltaram para a cidade. E os soldados que estavam afligindo o mestre, caçoando dele, agora começam a perguntar entre si: de fato ele era quem dizia ser? Matamos o Filho de Deus. Então o homem faz o que poucos fariam, inclusive nos dias de hoje. Ele paga um preço para cuidar do corpo morto de Jesus. Pastor, eu faria isso. A maior parte de nós não faria. Você não está querendo pagar preço para cuidar do corpo vivo de Jesus? Você quer me convencer ou se convencer de que você pagaria um preço para ter acesso ao corpo morto de Jesus? A Bíblia fala que um homem de recursos da época, ele pede uma coisa com o acesso que tinha e com os recursos que tinha: me deixa ficar com o corpo dele. Ele leva para uma sepultura e testemunhas são colocadas ali. E até hoje, o motivo pelo qual no Poder Judiciário temos testemunhas para atestar um acordo feito é porque naquele dia, quando testemunhas foram colocadas naquele lugar, se estabelece então esse princípio. Ficaram ali para garantir que ninguém roubaria o seu corpo, mas na verdade o que eles testemunharam é que o corpo dele não estava mais ali. Mulheres levam perfumes para perfumar o corpo morto de Jesus, porque não fizeram o que aquela mulher aos pés de Jesus fez dias antes dele ser sacrificado. Ela não perdeu a oportunidade de ungí-lo enquanto ainda estava perto. Sabe, deixa eu abrir um parêntese. Dos entendimentos dessa palavra que diz que o reino de Deus está próximo, não fala só sobre um tempo vindouro, mas fala também sobre uma proximidade. O reino de Deus está em você. Então se alguém perto de você já reconheceu Jesus e foi avivado e carrega a vida de Deus dentro de si, o reino de Deus está próximo. Talvez alguém do seu lado seja reino de Deus, alguém do seu lado carrega reino de Deus, alguém próximo de você carrega reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus. A Bíblia diz que nós fomos estabelecidos como embaixadores do reino de Deus. Quando o embaixador é tocado, uma nação se levanta, porque se toca no embaixador, toca na nação que o enviou. Você entra numa embaixada e as leis que regem aquele lugar não são as leis da nação local, mas da nação que estabeleceu aquela embaixada naquele lugar. O que significa? Significa que você se tornou um embaixador, pertencente e representante de uma embaixada. E essa embaixada não fala a respeito da maior economia da terra, não fala a respeito do maior PIB da América Latina, não fala a respeito de um grupo econômico ascendente, não fala a respeito de uma nação fortalecida ou fortificada. Não. Essa embaixada fala a respeito do reino de Deus na face da terra. Você é um embaixador do reino de Deus, e existem anjos do Senhor que lutam por você. Para tocarem em você, terão que tocar no Deus que te guarda, porque você escolheu habitar à sombra do Todo-Poderoso. Você escolheu habitar no esconderijo do Altíssimo. Esse lugar é um lugar seguro. Para te tocar, terão que tocar nele. Para te encontrar, terão que encontrar ele. Você está como num bunker, mas não um bunker construído com dinheiro humano, como os muitos homens têm feito nos últimos dias. Não, você está num bunker edificado pelo céu. Há anjos que estão fortificados com espadas em punho para te guardar, porque a palavra de Deus diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Os anjos que respondem ao clamor de Daniel, os anjos que respondem ao teu clamor, os anjos que estão aqui nessa noite, derramando, tocando, ungindo, eles são servos dos filhos de Deus. Porque mesmo os anjos, sendo santos e sendo puros e conhecendo a eternidade de Deus e tendo livre acesso à sala do trono de Deus, não receberam por parte de Deus o direito de serem feitos filhos de Deus. Cara, isso é muito forte. Avivamento é o entendimento de que Deus me estabeleceu numa posição acima dos anjos, porque na eternidade não serei um dos anjos dele,
seria um dos filhos dele. O Senhor é o nosso bom pastor. A oração que Jesus nos ensina começa a partir desse princípio: Pai nosso que estás no céu. Você tem noção do que é Jesus chamar o pai dele de Pai Nosso? Irmão, você não tem noção. Eu tenho um cunhado e ele tem a mania de falar o meu sogro, e eu sempre corrijo ele e falo nosso sogro. Não, eu falei com o meu sogro, nosso sogro, Marquinhos. Eu falei com a minha sogra, nossa sogra. Você tem noção que Jesus, que era o unigênito, ele se diminui e é humilde a ponto de dizer: o meu pai agora é o nosso pai. Você chegou ontem na fila do pão. Você não sogrou por ninguém, você não se entregou por ninguém, você não se despiu de glória e eternidade, você não foi tentado como eu fui, mas ainda assim, por conta daquilo que eu fiz, você recebeu o direito de ser feito filho de Deus. Isso é avivamento. A Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor te estabeleceu como justiça. A justiça de Deus não é algo que você conquistou, é algo que você recebeu. Alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa noite? Alguém consegue ficar nesse lugar por mais 5 minutos? Alguém consegue ouvir dessa palavra por mais 5 minutos? Alguém consegue perceber a manifestação do céu sobre a terra aqui nessa noite? Alguém consegue perceber uma palavra rema que está fluindo do trono de Deus sobre a tua vida e sobre a minha? Então o que é avivamento? Avivamento é voltar para esse lugar de origem como se o pecado nunca tivesse me afligido. Tem uma frase do Leonard Ravenhill que ele fala: a única razão pela qual não experimentamos avivamento é porque estamos dispostos a viver sem ele. Colossenses 1:21. Antes, vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Alguém pode celebrar Jesus aqui nesse lugar? Aí vem uma condicional: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Avivamento significa aquele que está limpo se limpar mais, aquele que é santo se santificar mais, aquele que é filho buscar mais. Avivamento não é um ponto final, é um ponto de partida. Avivamento não é o lugar que a gente vai chegar, é da onde a gente começa. Avivamento não é quando você foi batizado com o Espírito Santo ou entendeu o seu chamado e agora você está pleno, não. Avivamento é a partir do dia que você se entende como filho, aí começa a sua jornada. Avivamento é quando o ruído das vozes ao teu redor não te afetam mais tanto quanto a voz do seu pai dizendo quem você é e o que ele preparou para você. Avivamento é quando qualquer coisa que a terra possa te dar, por mais que te alegre e te supra, não seja comparado com aquilo que os céus já te entregaram. É aquilo que Paulo chega no momento que ele fala: tudo que eu desejei, hoje eu comparo a esterco, comparado àquilo que o Senhor preparou para mim. Porque quando eu tenho a plena revelação de quem Ele é, de quem eu sou, do que Ele tem para mim, do que eu vou viver, de para onde eu irei, eu entendi que nada que a terra possa me dar tem mais valor do que aquilo que o céu já me deu. Os céus me deram Jesus, o autor e consumador da minha fé. Foi entregue como primícia, Ele foi oferta de Deus para mim, e Ele se entregou no meu lugar, e Ele foi trespassado, Ele foi ferido, Ele foi humilhado, Ele foi subjugado, Ele foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele está à direita do Pai, e Ele intercede por nós. E é por conta desse nome, acima de todo nome, que eu posso crer no amanhã, eu posso me mover em fé, e eu sei que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Alguém crê nisso? Diga amém. Você pode ficar de pé no seu lugar. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Jesus.
Jesus, 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 Jesus. Feche teus olhos, irmão, curva a tua cabeça, estende as suas mãos como alguém que recebe algo dos céus. A gente não tem mais do que 8 minutos nesse lugar antes de ir embora para casa. Mas eu não quero que você perca aquilo que os céus estão derramando aqui nessa noite. Existe uma movimentação, existe uma liberação, existe uma liberdade no Espírito nessa noite. Não perca aquilo que os céus estão liberando sobre você. Seja cheio da glória de Deus, seja cheio da vida de Deus, seja cheio do Espírito de Deus. Seja renovado em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre a essência da igreja. Porque muitas vezes a gente está na igreja, mas por não entender a essência do que é ser igreja, estamos numa organização, mas ainda não nos tornamos parte de um organismo. É possível você estar numa organização, fazer parte de uma instituição, mas ainda não fazer parte do corpo. Para fazer parte do corpo não significa que você está debaixo de toda uma lei e regras de usos e costumes estabelecidas por algum homem que fundou alguma denominação em algum momento da história. Não, vai muito além disso. Você, a partir do momento que entregou a tua vida para Jesus, foi enxertado no corpo vivo. Ele é a cabeça e nós somos os membros, e ajustados fazemos parte da multiforme graça de Deus, andando pelas ruas da cidade. Você está comigo? Diga amém. E eu quero utilizar um texto base hoje, Mateus 28, 18, eu queria por favor que você não se distraísse. Talvez alguns vão dizer: pastor, eu trouxe um amigo e eu queria tanto uma mensagem evangelística. Eu estou falando sobre a essência da igreja, e isso é a base do evangelho. Não tem nada mais evangelístico do que isso, amém? Amém. Mateus 28, 18 diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade. Declara comigo, diga toda autoridade no céu e na terra. Não é só até a autoridade, obrigado. Vocês são incríveis. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Mateus 28, Jesus estabelece, nessa passagem tão simples, tão objetiva, 3 pilares fundamentais que representam a essência da igreja. O primeiro pilar fundamental é que Jesus, nesse texto, ele está deixando claro que ele delegou para a igreja a sua autoridade. Jesus não delegou tarefas, Jesus delegou a autoridade. Porque não adianta entendermos que temos uma missão se não recebemos dele a autoridade. Vou falar isso de novo, irmão. Antes de Jesus enviar a igreja para o mundo, Jesus enviou o Espírito para a igreja. Então primeiro você é fortalecido, enchido, renovado, e depois você fala no meu nome. Então primeiro o vinde, depois o ide. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então quando você se tornar tão parecido comigo, a ponto de ninguém saber quem sou eu e quem é você, a ponto de Judas precisar me beijar para sinalizar quem eu sou no meio de vocês, porque nos tornamos tão parecidos que ninguém sabe mais qual é a diferença. Quando isso acontecer, vocês vão no meu nome, pregarão no meu nome, falarão no meu nome. Come on, vamos juntos, gente. Enfermos serão curados, cativos serão libertos. Então, o primeiro pilar fundamental da essência da igreja: Jesus delegou para a igreja a autoridade. A autoridade, a Bíblia diz que ele ensinava as mesmas coisas que os mestres da lei, mas olha que coisa linda esse detalhe. A Bíblia diz: mas ele falava como quem tinha autoridade. É possível falar das coisas de Deus sem carregar a autoridade da parte de Deus. E é por isso que tem gente que às vezes fala: cara, eu já ouvi essa passagem tantas vezes, mas hoje ela soou diferente. Talvez quem está falando hoje essa palavra pode estar falando com uma autoridade diferente da que você ouviu inúmeras outras vezes. Orações às vezes mais simples, que carregam mais autoridade, porque não é pela repetição, não é pela eloquência, não é pela oratória, mas se alguém que tem um coração rendido e que entende o que carrega fala, você consegue ouvir o som de muitas águas se misturando ao timbre da voz dele.
Essa foi a minha oração por anos durante o ministério. Pai, cada palavra que eu liberar seja revestida do peso da sua glória. É por isso que em vários momentos eu peço para você fechar os olhos. A minha oração é para que não seja a minha voz, mas de alguma forma seja a voz do seu Pai falando com você. E por que isso é possível? Porque Ele nos deu a autoridade. Jesus delegou sua autoridade. Autoridade sobre principados, autoridade sobre principados, potestades, autoridade sobre a morte, autoridade sobre doenças e enfermidades. Autoridade, irmão. Autoridade para você ministrar sobre os seus filhos, autoridade para você ministrar sobre a tua casa, autoridade para você determinar algo ser firme. Em Jó a palavra de Deus diz: determinando tu um negócio, sede firme, e a luz de Deus brilhará sobre os seus caminhos. A autoridade para falar em nome dele. Aqueles que recusarem o que você fala, limpe as sandálias, para que nem a poeira daquele lugar você leve consigo. Irmão, quem sabe o que carrega não pede favor, libera favor. Pega isso. Jesus está deixando claro, vocês vão lá e vocês não vão ficar falando: ei, eu tenho algo para você. Se você, não, irmão, eu tenho algo que pode mudar a tua história. Você quer? Não, então deixa eu ir para onde alguém quer. Porque tem aqueles que tendo ouvidos não ouvem, tendo olhos não veem, tendo coração não sentem. Irmão, estão no meio da multidão, mas continuam sendo multidão. Mas existem aqueles que entendem: a multidão não é o meu lugar de destino, é o meu lugar de partida. Eu começo aqui, mas é ao lado do mestre que eu vou terminar a minha jornada. Eu começo aqui, é o meu lugar de partida, mas não é o meu lugar de destino. A gente sai da multidão e começa a se tornar parte de uma multidão um pouco menor, e depois passa a se tornar parte dos discípulos, e depois passa a se tornar parte dos amigos, e depois passa a ser um com Ele, de uma forma que a gente já sabe quando é Ele quem fala e quando não é. Você está comigo? Diga amém. Lucas 4,18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Irmão, olha para mim, o Senhor ungiu a igreja para que a igreja proclame liberdade aos cativos, cura aos enfermos, destino aos perdidos, paternidade aos escravos. Isso foi dado para você. Deus já confiou isso a você. Você pode declarar isso em nome de Jesus. Diga: Deus derramou sobre mim uma unção que despedaça todo jugo. Diga: e essa unção, ela é irrevogável. Diga: eu carrego a própria vida de Deus dentro de mim. É esse paralelo, irmão, que não é um paradoxo. Parece que se anula, mas não. É de um extremo ao outro. Ele vem como um cordeiro, ele é entregue aos seus tosqueadores, ele não abre a sua boca, ele não fala nada. Mas por que ele não se defende? Porque ele não veio para se defender, ele veio para se entregar. Então ele vem, mesmo tendo autoridade, não utilizou dela durante o seu sacrifício na cruz. Só não esquece uma coisa: ele não foi assassinado, ele se entregou. Ninguém tirou a vida dele, porque não seria possível tirar a vida da própria vida. Então a vida se entrega à morte, para que aqueles que estavam mortos pudessem receber a vida. Jesus morreu no meu lugar. Então ele morre como um cordeiro. Mas a gente não pode esquecer, irmão, e a doutrina não pode tirar de nós esse entendimento, e a religião não pode tirar de nós essa clareza de que o nosso Deus se entregou como um cordeiro, mas Ele governa como um leão. O fato dele ser longânimo, bondoso, não significa que ele é passivo. O fato dele ter bondade e graça não significa que ele não seja santo. A santidade dele continua tendo nojo do pecado, ele só não tem nojo do pecador. Ele vê além do meu pecado, mas o pecado continua sendo pecado. E às vezes a gente confunde isso. Às vezes a gente vive como se fosse qualquer um, porque Deus vai me perdoar, irmão. O fato dele ter nos perdoado não significa que a gente queira voltar para o lixo da onde ele já nos removeu. Então entende isso. O meu rei se entregou como um cordeiro, manso, sem falar uma palavra.
Mas ao terceiro dia ele ressuscitou como um leão. E o rugido dele pode ser sentido em todos os lugares. E quando ele entra no ambiente, todo mundo sabe que ele chegou. Ele carrega a autoridade, uma coroa estabelecida sobre ele de glória, de honra e de imortalidade. Ele carrega as marcas. Ele carrega as marcas. Por que Jesus não ressuscita sem as marcas? Porque evangelho não é, irmão, estético. Evangelho não é estético. As cicatrizes de Jesus não tem a ver com estética. É um princípio, não é estético, é profético. Jesus volta com as chagas para que até aqueles que não acreditavam que ele era quem dizia ser pudessem tocar e aí então entender que de fato ele era o Messias que ressuscitou dos mortos e voltou para contar a história. Você está comigo? Diga, a essência da igreja diz respeito à autoridade. Provérbios 28 diz: os ímpios, eu amo essa passagem, fogem sem que haja nada a persegui-los. Mas os justos são ousados como um leão. Eu vou falar isso de novo. Que a dinâmica não pode ser invertida. Tem muitos justos que estão se assustando sem que haja nada a persegui-los. Tem muita teologia pautada em batalha espiritual. E as batalhas existem, elas são reais. Mas eu não posso viver só pensando nelas. Batalha, Deus me dá livramento, Deus me dá... Peraí, irmão. Ele já conquistou na cruz a vitória que de geração em geração já foi estabelecida. Tem gente que está pedindo para Jesus fazer o que ele já fez, dar o que ele já deu. Então pega essa chave, para de pedir como se fosse um favor, o que já é a sua herança. A cura não é um favor, é herança. A autoridade não é favor, é herança. A identidade não é um favor, é herança. Foi dada por graça mediante a fé, mas faz parte da sua herança. Enquanto não tivermos a consciência disso, vivemos como se não tivéssemos herança nenhuma. A Bíblia diz, o herdeiro, enquanto é menino, de nada difere de um escravo, por mais que seja dono de tudo. A Bíblia está dizendo, o herdeiro só tem acesso à herança quando tem consciência de quem é. Você está comigo? Então pega isso. Provérbios está dizendo, os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Por que os justos são ousados como um leão? Porque essa é a identidade do nosso Pai. O meu pai é o leão da tribo de Judá. O meu pai é o leão que ressuscitou. Então na genética do céu é assim que eu tenho que me portar. Eu falei sobre isso alguns meses atrás. Tem muita gente miando quando deveria estar rugindo. Pega isso, irmão. Uma das coisas que eu mais amo ouvir de pessoas que nem me conhecem direito é quando alguém completamente inusitado fala, cara, eu nunca tinha te ouvido pregar, mas eu vi você orando, é como um leão. E eu falo, uau, eu estou parecendo um pouco mais com meu pai. É para esse lugar que eu quero ir. Para de miar quando você deveria estar rugindo, irmão. Você é um leão, você não pede favor, você libera favor. Você é um canal da glória, você é um canal da graça, você é um canal de transbordo, você é um canal de Deus. Você está comigo? Declare com autoridade, diga, eu sou como meu pai é. Às vezes a gente vive como se sempre tivesse à espera do resultado da próxima batalha. Não, se Deus quiser eu vou conseguir isso. Não, se Deus quiser eu vou vencer nisso. Se Deus quiser, você está tratando como se fosse uma opção, algo que já é uma realidade. Ele já quis. E por isso que ele já liberou sobre a igreja a autoridade. Mateus 28 fala sobre isso. Essas batalhas já foram vencidas. Eu queria de verdade que você meditasse isso. Você que está online, medita nisso. Filipinas conectado, Austrália, Irlanda, Bolívia conectados. Anota isso, irmão, não peça como favor aquilo que já é a sua herança. Mateus 16:19, eu lhes darei a chave do reino dos céus, e o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, o que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Reis e sacerdotes, irmão, olha para mim, qual é a função de um rei? Queria até te fazer um convite, se você puder, assiste nos próximos dias, pega alguns bons filmes que falam sobre reis,
assiste na Netflix, aluga. Porque o problema é que a gente está tanto tempo numa democracia que às vezes a gente esquece como funciona um reinado. Os reis apontam destinos. As suas decisões mudam o curso da história. Quando a mão de um rei, eu estou falando de um rei justo, quando a mão de um rei se estabelece sobre alguém, todo mundo já sabe, ele vai liberar favor sobre esse cara, vai ter algo diferente. Você pega na Inglaterra, quando a rainha ou um sir, ou seja lá quem for, pega a espada e faz aquele símbolo tradicional dos dois lados e sobre a cabeça, uma honra foi liberada sobre ele. O problema, irmão, é de uma geração de reis que não sabem o que carregam e ficam como súditos pedindo para receber o que o seu pai já deu por herança. Você foi chamado por Deus para caminhar como rei e como sacerdote. Você governa diante dos homens e você conecta os céus com a terra. Antigamente isso era específico, reis reinavam, sacerdotes ministravam, e nós não fazemos parte de nenhuma dessas duas dinâmicas. Somos gentios. Não estamos debaixo dessa promessa, não fazemos parte dessa aliança, mas porque ele veio para os seus e os seus não os reconheceram, deu a todos aqueles que creem no seu nome o direito de se tornarem filhos de Deus. A gente não estava nessa conta. Então o rei dos reis vem, e porque os príncipes não o reconhecem como rei, os gentios são convidados para a festa. Foi assim que a gente entrou na história. 1 Pedro 2,9, cara, eu estou sentindo muito de Deus aqui. Alguém está recebendo algo nessa manhã? 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem noção da grandeza, do peso do nosso chamado como igreja? Reinar diante dos homens e ministrar diante dos céus. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais duas indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você, então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens de vida para compartilhar com você, irmão. É muito louco o que a gente está vivendo aqui. A gente está vivendo a graça de uma igreja grande, mas a gente está enfrentando desafios de um ministério nos primeiros passos. Só para você ter ideia, sabe esse delay que ficou aqui? É porque o baterista correu para tocar o teclado, o administrador está tocando baixo e está sem ninguém na mesa de som. Por que o pastor está ficando sem voz direto? Porque não tem ninguém na mesa de som algumas semanas consecutivas. Às vezes tem, às vezes não tem. Por isso que às vezes tem voz para pregar e às vezes não. Mas é interessante isso. Deixa eu só abrir esse parênteses e compartilhar com você o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo alguns desafios que a gente vivia em missões, mas a gente está em Miami, Flórida, USA, falando com quase 5.000 pessoas simultaneamente. E eu acho que isso é um exercício para a gente, cara, ensinando a gente a lembrar que por mais que Deus dê alcance para a nossa voz, a gente continua sempre dependente dele em tudo. Irmão, a dependência é a chave que faz com que homens improváveis se tornem grandes homens de Deus. A dependência é a linguagem que os céus entendem. Não dá para crescer se não for Deus quem dá o crescimento. Não dá para avançar se não for Deus quem nos impulsiona para isso. Não dá para permanecer se não foi Deus quem abriu a porta. Por isso que a grande verdade da nossa jornada de fé não é o quão rápido a gente consegue chegar aonde deseja, mas é quanto tempo a gente consegue permanecer lá. E é por isso que eu me alegro em ver algo poderoso sendo gerado por Deus. Uma igreja com menos de 1 ano de existência, apenas 2 colaboradores contratados, tocando milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Porque a gente olha para tudo que a gente está vivendo, a gente tem uma plena convicção: só Deus poderia estar fazendo isso. Você está comigo ainda? Diga amém. Pastor, eu acho legal você celebrar a igreja, mas o que isso tem a ver comigo? É simples. Nós somos a igreja. Todo recurso que Deus envia para a igreja antes passa pelas nossas casas. Toda visão ampla para tocar cidades que Deus dá para a igreja antes Ele dá para as nossas
casas. Toda cultura que uma igreja afeta nada mais é do que pessoas afetadas por Deus, afetando cidades que afetam nações. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu lembro de uma frase do Bill Johnson que ele diz que mentes transformadas afetam pessoas, pessoas transformadas afetam cidades, cidades transformadas afetam nações, nações transformadas afetam completamente toda uma geração. E nós cremos numa igreja para a cidade e uma cidade para as nações. Você está comigo ainda? Diga amém. Por isso eu quero compartilhar com você hoje, e eu queria muito pedir para todo mundo que está aqui ficar conectado comigo, ninguém se distraia, porque essa mensagem é extremamente objetiva, mas eu quero compartilhar algumas coisas com você. Eu quero compartilhar o meu coração também. Eu lembro de uma mensagem que eu preguei há 2 anos atrás, quando a gente estava se despedindo do nosso ministério no Brasil. Foi a última vez que eu ministrei antes da gente ser enviado. E a gente estava no Summer Camp e eu preguei essa mensagem e o tema era uma carta aberta à minha filha. E eu compartilhei algumas chaves que eu gostaria de compartilhar com a Ceci, se fosse a minha última vez. Então eu escrevi algumas coisas que eu gostaria que a Cecília se lembrasse mesmo depois de eu partir, e eu abri essa carta com as pessoas que estavam ali naquela noite. Mas o que eu quero fazer hoje é uma carta aberta às minhas ovelhas. Então eu quero compartilhar algumas coisas com você que se sente parte, mas você que talvez só está conhecendo a nossa igreja, mas quer receber algum desses princípios, essa palavra é para você também. Você está comigo ainda? Diga amém. Então, o que eu quero começar é a partir desse propósito, uma carta aberta às minhas ovelhas. Eu quero compartilhar algumas chaves. A primeira chave que eu quero compartilhar com você, irmão, que quando a gente entende isso, a nossa vida fica mais leve apesar dos desafios, é que a felicidade não é um lugar, a felicidade é o caminho. Tem muita gente frustrada quando na verdade já está vivendo em parte aquilo que Deus prometeu, mas está tão fissurado em um lugar que não consegue usufruir do caminho. Pessoas que estão acreditando que a compra daquela casa, a compra daquele carro, aquela viagem da família, irmão, a viagem da família não é tão glorioso quanto o fato de você ter uma família. Por mais que a viagem ainda não tenha acontecido, o fato da tua família estar ao teu redor já é algo poderoso. Mas a gente se ilude de forma muito sutil, porque a gente acreditou que a felicidade é um lugar, a gente acreditou que a felicidade é quando chegarmos lá. Então a gente se desgasta, a gente se gasta, a gente abre mão de princípios, de valores, a gente abre mão daquilo que é fundamental para chegar no lugar, porque a gente acredita que quando chegarmos lá, certamente seremos felizes. Tem uma reflexão atribuída a Dalai Lama, alguns atribuem a Gandhi, mas sinceramente eu nem sei se ela é verdadeira, que perguntaram sobre algumas coisas que chamam a atenção dele em relação aos seres humanos, e o que ele respondeu, ou supostamente respondeu, é que ele acha confuso o fato de abrirmos mão da nossa saúde e da nossa paz para conquistarmos recursos, para quando tivermos recursos tentarmos gastar todos eles para comprar novamente a saúde e a paz que não temos mais. É uma grande verdade, porque sem perceber a gente está se desgastando para tentar conquistar aquilo que é transitório, e muitas vezes a gente não é intenso para estabelecer fundamentos que são eternos. A palavra de Deus diz: olha, não coloca os teus olhos naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é transitório. Pastor, você está dizendo então que eu tenho que estar alheio a tudo que é material? Não, irmão. Jesus nos chamou para governar sobre a terra. Jesus nos chamou para sermos reis e sacerdotes. O que eu estou dizendo é que entre 8 e 80 existem 72 escalas diferentes, e muitas vezes a gente é extremista. Ou a gente está completamente ligado às coisas naturais e esquece do reino, ou a gente está completamente mergulhado no reino e esquece que existe uma vida real com pessoas reais e necessidades reais. Irmão, o que eu quero dizer com você é que o evangelho é poder de Deus para gerar equilíbrio, autoridade em todas as áreas da nossa vida, convicção de que seremos salvos, mas também prosperidade para curtirmos o caminho até lá. Você está comigo ainda? Diga amém. Deixa eu compartilhar isso com você, irmão. Não se iluda, a felicidade não é um lugar, a felicidade é um caminho, é o caminho. Sabe, nesses últimos 10 anos de liderança cristã, 4 anos de pastoreio consagrado, 12 anos de casamento, 7 anos como pai, o que eu tenho aprendido é que nada daquilo que eu espero viver é melhor do que aquilo que eu já estou vivendo. E a gente precisa ter esse sentimento de celebração.
Eu quero compartilhar com você. Aqui a gente até pediu para eu não fazer, mas eu sinto de fazer e depois eu me resolvo com ela em casa, vai dar tudo certo. Mas essa semana passada a gente ganhou um presente, um mimo de Deus. E aos olhos dos homens, talvez nem seja algo demais, mas aos nossos olhos foi tipo, uau! Isso é um detalhe de Deus, é um mimo de Deus. A Kezinha ganhou um carro. E aí você vai, obrigado Gui por celebrar com a gente, obrigado de verdade. Monetariamente, o carro quase não tem valor aqui nos Estados Unidos. O valor dele é baixo, sei lá, 2, 3 mil dólares. Mas vai além do valor. Se tivesse 30 mil dólares, para a gente seria a mesma celebração, porque a gente viu o cuidado. Alguém que a gente ainda não conhecia, mas que tem sido tocado pelas mensagens que em secreto Deus tem gerado, chegou e falou, cara, eu gostaria de alguma forma de abençoar vocês. E ele me pediu uma coisa só, não compartilhe isso com ninguém, porque aquilo que uma mão faz, a outra não deve saber. Abri um parênteses aqui. A palavra fala a respeito disso, principalmente quando a gente fala de esmola, ou seja, quando você vai dar esmola para alguém, não deixa que a tua outra mão saiba do que a tua mão fez. Mas quando a gente está falando de uma oferta, compartilhar isso gera fé para quem ouve o testemunho. Você está comigo ainda? Diga amém. E eu passei 2 dias junto com os meninos aqui, cara. A gente passando produto lá no para-choque para tentar reavivar o plástico. Eu fui em Junkie, que é muito comum aqui, tipo Pull and Pay. Você vai lá, tira algumas peças que você precisa e você leva e já paga. Mano, eu passei 2 dias quase que de mecânico, reformando tudo. Cheguei para a Kezinha ontem, botei um chaveirinho, entreguei para ela, falei, amor, o primeiro carro que Deus te deu. E por que eu estou falando disso, irmão? Porque daqui a meses, anos, ela pode ter um carro 10 vezes mais caro do que esse, 20 vezes mais caro do que esse, mas agora, nesse tempo, é Deus falando para ela, eu me preocupo com aquilo que preocupa você, eu me agrado em agradar você, eu tenho prazer em cuidar de você. E um princípio que eu aprendi, e tem tudo a ver com essa relação entre o lugar e o caminho, é que aqueles que celebram aquilo que Deus faz hoje, estão preparados para receber aquilo que Deus certamente fará amanhã. Eu estava falando com um dos jovens, e eu falei, irmão, eu estou tão feliz com aquilo que Deus fez, eu estou tão grato, eu estou tão constrangido, que eu tenho certeza, cara, que quando Deus dos céus olha isso alegra o coração dele. O problema é que quando a gente acredita nessa mentira que a felicidade está num lugar, a gente chega em algumas conquistas, recebe alguns presentes, mas porque ainda não é aquilo que a gente deseja que seja, a gente não consegue celebrar. Ainda não é o que eu esperava, ainda não é o que eu queria, ainda não. Ei, irmão, para de fazer pirraça por aquilo que ainda não veio e começa a celebrar aquilo que já está usufruindo. Mas eu não consegui chegar lá, irmão. Você tem saúde, Deus te mantém de pé, Ele te deu fôlego, teu coração continua batendo, não porque você é bom, mas porque Deus deu uma ordem para Ele. Continue batendo, continue batendo. Você já parou para ver a estrutura do corpo humano? O coração bate por quê? Eu não sei, irmão. Não tem nenhum sentido lógico a não ser o fato de Deus ter ordenado que ele batesse. Desde as batidas do nosso coração até o fôlego que a gente carrega, tudo isso foi Deus quem nos deu. E quando a gente entende nas mínimas coisas aquilo que Deus já fez, aí está preparado para nas coisas ainda maiores receber de Deus aquilo que Ele vai fazer. A palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Fidelidade no pouco significa celebrar tudo aquilo que Deus te deu, celebrar tudo aquilo que Deus depositou em você, celebrar cada oportunidade, irmão. Você já parou para pensar que a cada novo dia que surge uma nova possibilidade de viver milagres? A cada nova semana, a gente tem que parar de, em tempos de crise, contar os dias como se fossem menos um. No meio da pandemia, menos um dia de isolamento, menos um dia de quarentena, menos um. Irmão, menos um para quem? É mais um dia de viver milagres, é mais um dia de viver promessas, é mais um dia de ver em tempos de crise sementes de fé sendo geradas, é mais um dia, irmão. André, você está falando, mas é fácil para você. Cara, fácil para quem, irmão? Semana passada eu preguei passando mal aqui, com náusea, com dores aqui abdominais, tomando remédio, e eu estou pregando com a maior alegria do mundo. Por quê? Porque eu preciso entender e lembrar que aquilo que eu passo, por mais que seja transitório, não se compara com a glória eterna que está reservada para aqueles que creem. A palavra chega ao ponto de dizer, olha, os nossos desafios, eu vou parafrasear aqui, ok? Os nossos desafios, as nossas crises, os nossos problemas, as nossas angústias, que são leves e momentâneas, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Você está comigo ainda? Diga amém. Você pode declarar isso comigo? Diga, vai passar. Diga, o dia mau vai passar. Diga, os gigantes vão passar.
mas eu tenho uma palavra que não passará. Declare comigo, irmão, diga: as promessas de Deus sobre a minha vida, diga, jamais passarão. A gente tem que ter essa certeza. Segunda chave que eu quero compartilhar com você nessa carta aberta às minhas ovelhas é que todo excesso revela uma falta. Eu aprendi isso alguns anos atrás e isso mudou minha história para sempre. Todo excesso revela uma falta, irmão. Todo religioso esconde um pecado. Todo excesso. Por que você está falando isso, pastor? Porque em tempos de crise como o que a gente está vivendo, e quando eu falo crise, entenda, estou falando de um cenário exterior, a gente precisa entender que a gente não pode se mover por extremos, esses excessos. O que é ansiedade? Nada mais é do que um excesso do meu pensamento em relação ao futuro. O que é depressão? Muitas vezes a depressão nada mais é do que o excesso do meu pensamento em relação ao passado. Então aquilo que um dia foi euforia, muito facilmente se transforma em nostalgia, e é um pulo para melancolia. A gente está eufórico demais, e aquilo que viveu no passado é diferente do que está vivendo hoje. O meu relacionamento acabou, ou a minha empresa fechou, ou o meu ministério não está fluindo como já foi um dia. Ou, irmão, a palavra está dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Avanço, eu preciso avançar. Avançar diz respeito a se desconectar do que ficou e se reconectar com o que há de vir. Avançar diz respeito a parar de olhar para aquilo que não existe mais e colocar o teu olhar naquilo que Deus ainda vai fazer, e certamente Ele fará. Por isso nós colocamos os nossos olhos no futuro. Por quê? Porque a esperança mora lá, irmão. A esperança mora no futuro. O diabo não está preocupado com o teu passado. Ei, olha para mim, em nome de Jesus. O inferno inteiro não está nem aí para o teu passado. Você sabe por quê? Porque se você está em Cristo, o teu passado foi perdoado. A tentativa do inferno não é de mudar o teu passado, porque isso é impossível. A tentativa do inferno é fazer você abrir mão do teu futuro. E o problema é que às vezes está olhando para uma estação em que Deus não se move mais, e nem o inferno. O inferno não está preocupado com o que você deixou de fazer. O inferno está preocupado em desestimular você com aquilo que você vai deixar de fazer. O inferno não está preocupado se há anos atrás você deixou de buscar. A preocupação dele é que nos próximos anos você não consiga buscar. Ele não está preocupado com o que passou. E a gente precisa ter esse entendimento. Se nem o inferno está preocupado com aquilo que ficou para trás, por que eu vou me preocupar? Irmão, eu preciso entender que o futuro está sendo gerado hoje. Ei, irmão, o futuro é agora. The future is now. E ele é brilhante, irmão. Ele foi produzido por Deus, gerado pelas próprias mãos de Deus. E quando eu entendo isso, eu consigo me desvencilhar do que ficou, alegrar com o que está acontecendo e celebrar na certeza daquilo que está por vir. O futuro é agora. Você está comigo ainda? Diga amém. Terceira chave que eu quero compartilhar com você é que você é responsável. Isso aqui é muito forte. Por tudo aquilo que tolera. Você pode repetir isso comigo? Aonde você estiver, eu estou com saudade de falar com o público aqui, mas aonde você estiver, alguém te sente saudade quando a gente tinha aqui as famílias chegando, café da manhã, oh Jesus. Mas em tempos de igreja, de portas fechadas, cara, a gente tem milhares e milhares e milhares de casas abertas. Então faça dessa oportunidade um culto na tua casa. Fala para quem está do teu lado aí na tua casa, cutuca ele. Eu sei que ele ama isso, quem está do seu lado ama isso, a gente ama isso, né? Alguém está comigo? Ah, gente, vocês são muito espontâneos. Repete comigo, diga: eu sou responsável por tudo aquilo que eu tolero. Isso diz respeito a relacionamentos abusivos. Isso diz respeito a ambientes tóxicos. Isso diz respeito à mediocridade na minha jornada de fé. Isso diz respeito a achar normal caminhar com Deus e não viver milagres. Isso diz respeito a achar normal passar por crises e estabelecer moradia em meio a elas. Irmão, olha para mim, não tenha medo das tempestades, mas não se acostume com elas. Não tenha medo dos gigantes, mas também não se acostume com eles. Não tenha medo do deserto, mas não estabeleça morada lá. Você é responsável por tudo aquilo que tolera. André, eu estou passando por um período ruim, mas cara, nem me incomoda mais. Pois é, então deixa eu te dar uma má notícia. Aquilo que era temporário vai se tornar
agora a tua realidade. Por quê? Porque você tolera. Você precisa entender que a falta, miséria, doenças, enfermidade, medo, crise, isso precisa incomodar você a ponto de você se posicionar contra essas realidades. Porque se você se acomodar, isso se tornou o teu novo natural. Mas se você se posicionar, você vai romper em meio a um mover sobrenatural. Irmão, nós fomos chamados para viver de forma sobrenatural, de glória em glória. Em tempos de crise, avançamos. Em tempos de divórcio, renovamos alianças de casamento. Em tempos de falta, transbordamos. Essa é a palavra de Deus para nós. André, mas não faz sentido, irmão. E quando que Deus disse que faria? Um Deus eterno se transformar e se fazer carne, aquele que tinha toda a glória se despide de toda ela. Qual é a lógica que faz, irmão? Um Deus que criou todas as coisas, agora caminhar ao meio de homens pecadores e se entregar por eles para ter de volta o que sempre foi seu. Já parou para pensar? É como você vender tudo que tem para comprar aquilo que sempre foi teu. Irmão, não faz sentido, mas essa é a graça escandalosa que fez com que religiosos não entendessem, fez com que pessoas céticas não discernissem, mas fez com que aqueles que entenderam que havia algo de Deus ali, reconhecessem o poder daquele nome. E para todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você está comigo? Diga amém. Você é responsável por tudo que tolera, irmão. Então deixa de ser passivo. Deixa eu falar com muito amor. Coloca amor nas minhas palavras. Deixa de ser passivo. Deixa de ser mediano. Se o único momento que você tem de contato com a palavra é quando eu prego, você está vivendo abaixo daquilo que Deus preparou para você. Se a única palavra de vida que você carrega é quando alguém libera, você está vivendo à base de migalhas. Não é isso que Deus preparou para você. Se todas as vezes que você busca, quando um gigante se levanta, você está buscando livramento e não propósito. Deus está em busca de homens que caminham por propósito e não apenas pelo livramento. Livramento é bom, mas existe um propósito eterno que está além deles, irmão. Deus não nos chamou apenas para clamar por Ele quando exércitos inimigos se levantam. Deus nos chamou para nos posicionarmos com Ele, para avançarmos em fé, rompermos em fé. A palavra de Deus diz: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você sabe o que significa isso? Vem para cá, Xande, por favor, pensa num cara forte, irmão, todo trabalhado no crossfit. Vem cá, vem cá, vem cá. As portas nunca foram uma arma de ataque. Você não usa uma porta para atacar. Você não imagina alguém pegando uma porta, indo para um campo de batalha com uma porta, e você falando: mano, eu estou indo com espada. E você: eu estou indo com lança. E você: eu estou indo com uma porta. Alguém imagina alguém batalhando com uma porta? Você está comigo aqui ainda, pelo amor de Deus? Não seria ridículo? Mas esse entendimento, abaixa aqui o retorno, por favor, Lindão. É esse entendimento que muitas vezes a gente tem. A gente acredita que a palavra está dizendo: olha, as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, o inferno vai vir batalhando contra nós e nós vamos resistir. Não, irmão. Deus não está dizendo que a igreja resistirá. Deus está dizendo que a igreja vai contra o inferno e o inferno não resistirá. O que a igreja está dizendo, vem encaixando, me abandona não, filhão. O que a igreja está dizendo é isso aqui, irmão. Imagina que isso aqui são as portas, ok? Aí você imagina, fica de frente para mim. Mano, elas são fortes, parecem impenetráveis. O que Deus está dizendo é que você vai chegar diante dela e falar assim: irmão, na moral, dá licença, deixa eu passar. Não me importa o tamanho dos gigantes, o tamanho das crises, não importa o nome das doenças, não importa aquilo que se levanta contra mim, eu vou passar, e as portas do inferno não prevalecerão. Mas os gigantes são fortes demais, e daí? O Deus que te deu a promessa é o mesmo Deus que derruba os gigantes. Mas o mar é grande demais, as ondas são altas demais, e daí, irmão? O Deus que fez o mar, estabeleceu os limites aonde as ondas dele iriam, é o mesmo Deus que te faz andar sobre as águas. Jó está questionando Deus, falando: ei, Deus, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo, eu não entendo. Deus fala: tá bom, Jó, tá bom. Eu quero pregar hoje, irmão. Tem alguém que está aqui junto comigo? Tá bom, Jó, eu até te respondo se você me disser algumas coisas. E dentre as perguntas que Deus faz, eu não lembro se são 37, eu não lembro quantas são. Eu sei que a maior parte delas a ciência não conseguiu explicar até hoje. Dentre as perguntas que Deus faz a Jó, uma delas é: Jó, aonde você estava quando eu dei uma ordem para o mar, quando eu estabeleci os limites do mar, e eu disse até onde o seu orgulho se desfaria em ondas? Irmão, olha para mim.
O planeta Terra poderia muito bem ser chamado de planeta água, não sei se você sabe disso, mas a porção de água que a gente tem é superior à porção de terra que a gente tem, em relação à dimensão e à profundidade. E a pergunta básica que a gente precisava fazer é: se tem muito mais água do que terra, por que que a água não invade toda a terra? Porque Deus disse: até aqui, tudo bem, daqui em diante, não. Você consegue entender que o Deus que estabeleceu os limites da terra, o Deus que estabeleceu os limites do mar, o Deus que fez com que a terra, mesmo em trevas e vazia, se tornasse dia antes do sol ser gerado, esse mesmo Deus disse para você: pode avançar, eu te garanto, e as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Vocês avançarão, vocês romperão, e nada vai parar a igreja. Por quê? Porque eu sou o cabeça dela, Cristo é o cabeça da igreja, e nele habita a plenitude. Deus desejou derramar sobre ele a plenitude sobre todas as coisas, a autoridade sobre todas elas. E talvez você está dizendo: André, mas eu sou só um dedo mindinho no corpo. E daí? Faz parte do mesmo corpo, está debaixo da mesma unção, recebeu o mesmo Espírito e vai usufruir da mesma vitória. Então entenda isso, irmão. Você é responsável por tudo aquilo que tolera. A minha vida é mediana, a culpa é sua, porque tudo que Deus precisava, e eu coloco entre aspas, precisava fazer para te ajudar, Ele já fez. Há mais de 2000 anos atrás, Ele estabeleceu por herança aqueles que confiam em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele estabeleceu herança, promessas, cura, salvação. Ele estabeleceu caminho, verdade e vida. Por que a culpa é minha, André? Porque se você quiser usufruir, a mesa está posta. O Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Irmão, a mesa está posta, a cadeira é sua, ninguém senta nela. Agora é só você que pode escolher sentar ou continuar do lado de fora reclamando da festa. É como o filho pródigo. Chega ao ponto de desejar comer a comida dos porcos, e aí então ele se lembra e fala: uau, na casa do meu pai até os empregados comem melhor do que o que eu estou comendo. E ele fala: vou voltar e quem sabe ele me aceite como um dos seus empregados. Porque na nossa visão, a gente caminha por aquilo que faz por merecer. Então o filho pensa: eu não mereço mais acesso à casa do pai, então quem sabe por misericórdia ele me dê acesso à mesa dos empregados. Só que o que o filho não sabia, provavelmente porque ainda não era pai, é que o pai não ama o filho pelo que ele faz, o pai ama o filho por quem ele é. Se esse jovem pródigo fosse pai, certamente teria uma visão diferente em relação ao seu próprio pai. Meu pai sempre falava isso: filho, tem coisas que você só vai entender quando for pai. Agora para mim faz muito mais sentido esse sermão que meu pai me dava. E ele volta, dependendo do contexto que você lê, dá para acreditar que ele estava tentando decorar o discurso. Ele volta no caminho dizendo: pai, eu pequei contra os céus e eu pequei contra ti. Eu pequei contra o céu. Imagina um filho decorando o discurso no meio do caminho. Quando ele chega lá, o pai não está nem aí para o discurso do filho. Ele faz algo que na verdade era quebra de um protocolo na cultura da época. Levanta os seus vestidos, as suas roupas e sai correndo em direção ao filho, porque o filho que parecia morto voltou para casa. Irmão, o pai não está nem aí para o discurso dele, para as desculpas dele, para os erros dele. O filho que parecia morto voltou, e isso precisa ser celebrado. Essa é a graça que a gente vive, debaixo dessa palavra que a gente se move. Nele nós vivemos, existimos, nos movemos. Irmão, tem gente que está me ouvindo e você está assim: você não sabe o que eu fiz. Irmão, nem me importa, não sou eu que vai mudar a tua história. Existe um Deus que, apesar de tudo que você faz, continua te amando, porque aquilo que você faz não muda quem Ele é. Deus é Pai, Deus é bom e ponto. Então o que eu preciso fazer, André? Parar de tolerar o pecado. Porque quando Jesus fala para aquela mulher: olha, eu não te condeno mais, Ele estabelece uma nova história para ela, mas Ele dá uma direção também. Ele diz: agora vá e não peques mais. A
gente está buscando Jesus nesses encontros, em meio à nossa culpa, mas nem sempre está caminhando com Ele a partir do encontro. Ele está dizendo: olha, sede santo como eu sou santo. Irmão, parar de tolerar o pecado, parar de tolerar a mentira. Você não é um fracassado, você não é um derrotado, você não é doente. Você, irmão, você é quem Deus diz que você é. Você pode o que Deus diz que você pode. Você vai viver o que Deus diz que você vai viver. Então a escolha é sua, se você vai viver pelas palavras que Ele liberou sobre você, ou se você vai viver a partir das críticas que você sempre recebeu. Você é responsável por aquilo que tolera. Se dependesse das palavras que eu recebi, irmão, nem crente eu permaneceria. Ah, mas e depois que você começou a liderar? Se dependesse das palavras, algumas das que eu recebi, nem líder mais eu seria. Ah, mas e depois que você foi consagrado a pastor? Se dependesse de algumas palavras que eu recebi, nem pastoreando mais eu estaria. Ah, mas e depois que você veio para os Estados Unidos? Irmão, se dependesse de algumas palavras que eu recebi, nem nos Estados Unidos mais eu estaria. Mas glória a Deus, que não é o não dos homens que mantém a minha casa de pé, mas é o sim de Deus que me desejou, me amou, estabeleceu palavras quando nada ao meu redor existia. Irmão, você precisa escolher e ser responsável por aquilo que você tolera. Homens maus se levantam todos os dias. O inferno não está furioso, sempre foi. Um terço dos anjos do céu caiu por terra e eles passaram a odiar tudo aquilo que Deus ama. O inferno não está querendo parar você de hoje. Ele tentou parar você desde a cruz, porque ele tentou anular a salvação dos homens. Mas e depois que Jesus estabeleceu, irmão, ele tentou parar você no ventre da tua mãe. Ele tentou parar você em dias que você nem soube, mas Deus te deu livramento de morte. O que eu quero te lembrar é que por mais que ele tenha tentado parar você, se você está de pé, você sabe o que significa? Ele não conseguiu. That's it. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Eu já dei meu testemunho no ventre da minha mãe. Ela pegou uma doença, os médicos falam: aborta. Irmão, o inferno não conseguiu parar. Aí alguns anos depois, 15 anos de idade, eu sou espancado, fratura a mandíbula, abre a minha cabeça, não conseguiu me parar. 20 e poucos anos de idade, endocardite bacteriana aguda, 35 dias internado no hospital, não conseguiu me parar. E a pergunta tem que ser: ei, quando você se levanta, sacode a poeira e fala: e aí, qual é a próxima? Porque o Deus que me sustentou no passado certamente me manterá de pé no presente, me guiará no futuro.